Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com o irmão Júnior mais uma vez para gravar mais um painel para nossas casas de pão. E hoje o pastor nos trouxe um tema muito gostoso, de muita importância, que é uma vida de oração. Então agora eu queria ver com o irmão Júnior aqui o que a palavra que o pastor nos trouxe hoje, Júnior, falou ao teu coração. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aí no painel. É o fundamento, ou a nossa... deve ser um fundamento, na realidade, na nossa vida cristã. A oração, o ato de conversar com Deus. E aquela coisa... É uma conversa, o principal talvez é de se lembrar que a oração é uma conversa, né? Não é só tu falar, não é um monólogo teu com Deus, é falar e escutar. E a importância de tu escutar também a oração, a resposta de Deus, ou as respostas de Deus para tua oração. A importância e a condição que às vezes a gente, que nem o pastor falou, citou inclusive, às vezes a gente lê ali e não dá o devido ênfase ao ato da oração. Que nem ele falou, Elias era um homem que nem a gente, na versão da minha Bíblia diz, era sujeito às mesmas paixões que nós, e a oração dele fez com que não chovesse por 3 anos, e ele orou de novo e voltou a chover. Então não tem uma justificativa ou uma condição que nos tire essa condição de orar e ser atendido. Uma vez que aceitamos Jesus, a condição de sermos justos é crermos em Jesus Cristo, né? Que o sacrifício dele que nos justifica. A palavra que o pastor nos trouxe, que está lá em Tiago 5, do 16, 17 e 18, ela nos diz que, 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias, como tu acabou de falar, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Eu creio assim, Júnior, que esse exemplo, a palavra de Deus que o pastor usou hoje para trazer a ministração, para se deter nesse texto bíblico, ele nos chama a atenção da importância da oração para o cristão, né? E ele também ele nos mostra, através desse exemplo bíblico, de como uma oração fervorosa, uma oração, como tu disse assim, com confiança, crendo, surge o seu efeito. E me chamou muita atenção, Júnior, porque muitas vezes assim, eu comecei a escutar o pastor ali, e teve um momento ali até que ele diz assim, né, que a Bíblia nos diz, examine-se o homem a si mesmo, e eu comecei a me examinar. Comecei a me examinar nos momentos, no dia, que eu tenho praticado a oração, eu tenho me dedicado à oração, e aquele dia, que não é que a gente seja relaxado, é aquele momento que muitas vezes o inimigo mesmo, como ele sonda, o dia que a gente tem conseguido orar pela madrugada. Eu, para mim, no meu exemplo, a minha melhor oração na madrugada. E assim, é incrível que às 2 e pouco, se eu me acordar, assim, eu posso estar com sono pesado, mas eu me acordo sem um sono, sem nada. Tenho certeza, aquele momento é que eu consigo falar com Deus de uma melhor forma, sabe? E essa oração é diferente, o dia fica diferente. Então, assim, como nós ganhamos quando nós temos uma vida em oração, quando nós dedicamos aquele dia assim, com uma oração com certeza, chegar, colocar diante do Senhor todas as coisas que precisamos,
como tu disse assim, ó, é falar e esperar a resposta. Não é tu dobrar o teu joelho e despencar tudo para Deus e, ó Deus, te vira agora com meus problemas. Não, é tu receber a resposta, ter aquele momento que tu sabe que tu está recebendo, né? Então a certeza, ele nos traz hoje um ensinamento assim, ó, da importância da oração para nós cristãos e do poder que tem uma oração, como é eficaz a nossa oração, né, Júnior? Foi uma coisa que me chamou a atenção, que a gente quando começa o novo convertido, às vezes até quem não tem muita prática de oração está começando, de tu falar para Deus e não esperar a resposta. Eu pelo menos tenho muito disso, de tu no começo, aquele início da oração ali, quando tu entra, quando não tu demorar a engrenar, digamos assim, até tu sair tu conseguir silenciar teus pensamentos, ou pelo menos deixar eles num cantinho ali e realmente alinhar na oração. Eu costumo orar de manhã antes de sair para o serviço, então é aquele tempo ali de oração. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais curta, às vezes é mais longa, mas normalmente de manhã. De noite antes de dormir, mas que nem falou, de manhã é mais a corriqueira, os pedidos pro dia, digamos assim. Como tem dias que é difícil de tu desligar a tua cabeça, ou de tu alinhar teus pensamentos com a oração, tem dias que nem ele falou, o céu parece que é de bronze, tu não consegue desenvolver a oração. E isso também é uma coisa que tu às vezes não pode se deter por causa disso. Ou... Não pode desistir. Exato. Eu não vou me lembrar o autor que ele fala que eu não oro mais do que 5 minutos, mas também não fico mais do que 5 minutos sem Eu ia orar. citar, eu não me lembro aonde eu escutei, não sei se não foi tu que trouxe numa reflexão sobre Eu isso não lembro, eu não consigo me lembrar o autor dessa frase, mas tu ter essa condição, porque eu pelo menos tenho, eu brinco que às vezes eu estou em reunião com todas as vozes da minha cabeça e tu tentar pelo menos colocar uma orando sempre, tipo, tá aquilo, nem que seja só em pensamento, tu tá ligado em pensamentos. exato, orando tu em ter espírito. que nem eu digo, uma das minhas vozes estar sempre orando, tipo, de tu Teu tentar, momentinho com Deus. não digo desenvolver uma oração assim como quando tu tá consciente, mas sempre ter algo tentando falar com Deus na tua cabeça, pelo menos. E porque muitos, agora eu vou puxar uma experiência não minha, mas é uma realidade. O Islã, que é uma religião, eles se mantêm, se tu encontrar ele está sempre orando, eles estão com aquelas contas que eu não sei o nome delas, sempre orando, ela está sempre correndo na mão. E às vezes a gente está preocupado com as coisas, por que não colocar a oração na nossa vida, né? Tornar isso frequente, de estarmos em oração. Quando eu costumo ter um deslocamento de mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, todos os dias para ir trabalhar, esse é um tempo que dá para ir orando, por que não? Dá para ir conversando com Deus. Tu não precisa nem verbalizar, mas no teu pensamento em espírito está sempre ligado nessa oração, né? A palavra nos diz que eles são os desejos do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, exato. Ter esse hábito de tentar manter um diálogo contínuo, ou de desenvolver um diálogo contínuo com Deus. Isso aí que tu está falando aqui, Júnior, esse pontinho que tu está falando aqui, é o que me chamou a atenção, que eu creio que Elias tinha isso aí, sabe, assim, ó,
E uma coisa que o pastor colocou ali, que nós temos parado para pensar que o poder da oração de Elias experimentou, podemos experimentar também? A gente tem parado e pensado assim, como tu disse assim, ele era homem igual nós, sujeitos aos mesmos fracassos, às mesmas condições, né? E a nossa oração é poderosa para produzir efeitos. Temos que ter essa certeza. Ele deixou aquilo ali para nós. Temos que ter essa certeza. Não orarmos, será que vai acontecer? Daí não vai ter esta... Né? Outra coisa que ele deixou para nós ali, que nós precisamos aprender a orar. Mas às vezes não, precisamos. E Jesus é um dos maiores exemplos de oração para nós, né? E outra assim, a prática. Em tudo que nós for aprendermos, a prática é o melhor professor. E como ele deixou, né? Só aprendemos praticando a oração, né? E assim, outra coisa que eu também anotei aqui, que me chamou a atenção, que considerando que nossa oração é eficaz e poderosa, sem ela nós perdemos como pessoa e também como igreja. E o pastor não falou, mas algo que eu senti, que trouxe para mim. Ele só falou assim, nossa oração nos traz vigor espiritual. E eu creio também assim, para mim, e me traz vigor físico também. Porque aquele momento, aquele dia que a gente consegue ter um dia de oração, nós temos mais, assim, até vontade de trabalhar, tem mais disposição. E ao orarmos com frequência, recebemos vigor espiritual para Deus renovar em nós seus propósitos em nossas vidas. E eu coloquei uma conclusão quando ele estava cantando e quando ele estava orando. Eu já tinha fechado as minhas anotações aqui, eu vou concluir aqui, depois eu passo para ti, Júnior. Se orarmos a Deus com fervor, Ele é Deus, mas se negligenciarmos esta prática de oração, Ele continuará sendo Deus e quem perde somos nós. Então nós deixamos para vocês essa mensagem tão rica e tão importante que o pastor nos trouxe hoje, a importância de nós termos uma vida de oração. Então, eu deixo para o Júnior deixar suas considerações finais e desejo a vocês uma abençoada e próspera casa de pão, que Deus abençoe cada coração, em nome de Jesus. Como tu falaste, o hábito da oração é exercício, e tudo que exercitamos tende a evoluir ou melhorar. Então, deixamos também meus desejos de uma poderosa casa de pão, que ela venha a fortalecer o desejo de orar, o hábito da oração em cada um de vocês. Boa noite.